estou aqui hoje com o professor Edson Daniele, professor de yoga, e ele vai falar tudo sobre meditação. Vamos aprender o que é meditação. Tudo bom, Edson? Tudo bem, Elódia, obrigado. Me diga, você entrou nessa área de yoga e de prática de meditação há quanto tempo? Tem por volta de 8 anos. 8 anos já? Como é que a gente faz para praticar meditação e quais que são os benefícios dela na nossa vida? Bom, primeiro é muito importante o que você falou. Acho que se a pessoa entende o conceito, fica mais fácil para ela trabalhar isso, porque não é algo fácil no começo. Então é muito comum as pessoas... Não é fácil. Não é fácil. É muito comum as pessoas encontrarem essa resistência no início e não continuarem a prática. A gente tem que lembrar que quem medita, medita a vida inteira. Não é algo que você alcança um objetivo e pronto. Se você medita 10 anos e ficar uma semana sem meditar, você perdeu esses 10 anos. Sério? O seu cérebro, a sua mente vai ter todo o trabalho novamente de conseguir manter aquele foco. Então é uma prática diária. Quer dizer, tem que ser constante. Não adianta você meditar um dia e só, tem que ser sempre. Tem que ser sempre constante, não tem atalho. E quanto mais você medita, mais você sente os benefícios. E aí quando a pessoa chega nesse ponto de sentir os benefícios, ela entende e é aí que ela não quer parar. E aí entra na sua vida, né? Assim como a gente tem a rotina de acordar, tomar um café, alguma coisa, a pessoa acorda, faz a sua meditação, porque ela entende que aquilo está fazendo bem para ela. Então incorpora no dia a dia. E quais são os benefícios da meditação? São muitos. Muitas correntes dizem que a meditação, de forma correta e constante, está diretamente ligada à saúde física mesmo. Sim. Mas o que as pessoas buscam mais é o controle da ansiedade e ampliação da consciência. Um equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional também é consequência de meditação. Eu já li muito que tem a ver até com aumento de inteligência. Que a pessoa ela entra num estado em que ela consegue, é isso, né? Explica, a gente consegue deixar de pensar. É isso a meditação? Ou eu estou falando besteira? Bom, a gente pode pensar assim, a nossa mente ela nunca para de funcionar, o cérebro nunca para. Sim. Mesmo quando a gente está dormindo, está trabalhando. Está sonhando. Então a gente tem pensamentos o tempo todo na mente. Quando você começa o trabalho de meditação, a ideia é que o espaço entre um pensamento e outro vá ampliando. Então você pensa uma coisa, pensa outra, Sim. pensa outra. Quando você faz a concentração e entra no processo meditativo, você tem um pensamento, espaça um pouquinho, tem outro, espaça um pouquinho. Então conforme você aumenta a sua prática e o domínio da meditação, esse espaço entre um pensamento e outro vai aumentando. E é aí que você faz a conexão da ampliação da consciência, que você sente o benefício, aquele bem-estar, recebe os insights. Porque senão você ainda está presa no pensamento, que é algo seu, é algo do ego. Sim. Então a prática é você conseguir cada vez mais espaçar um pensamento do outro. Não existe ficar sem pensar em nada, sim. Né? A mente não para. É aquele estado entre... isso eu li muito sobre... Pak Chopra fala muito sobre isso. Você conseguir aquele estado entre os pensamentos. E aí você, Exato. Com a meditação, você consegue espaçar esse estado entre os pensamentos, que é muito difícil, né? É muito difícil, precisa de muita prática, mas quando você consegue isso, porque são segundos, né? No início, você sente um bem-estar muito grande. Ele diz que você sente o teu eu, né? Como você é, porque na verdade a gente pensando, a gente não está conseguindo se conectar com o nosso interior, não é isso? Exatamente. Então o pensamento é uma ideia para fora, o seu ego. Tá. Quando você não tem o pensamento, você está em contato com você mesmo. Então a gente pode até dizer que a meditação é a consciência nela mesma. Consciência do seu inconsciente. Exato. Quando você consegue fazer ela olhar para ela. Então não para mais você não tem mais os seus sentidos, né? Você não sente, você esqueceu do cheiro, você esqueceu dos sons à sua volta, a sua postura já está firme. Então você vai se desligando do seu corpo físico, dos estímulos externos, a sua atenção vai para dentro, vai para você cada vez mais. E é o que você falou, você entra em contato com a sua essência. E daí vem aquele bem-estar que quando as pessoas conseguem experimentar isso, falar, agora eu entendi o que é meditar, eu não quero mais deixar de fazer isso na minha vida.
Fica o vício. É porque é muito gostoso, É né? Entrar em contato com Olha só. o seu eu. Eu já tentei sim. E eu acho que uma coisa que eu faço errado, às vezes eu tento em posição muito relaxada, deitada, às vezes não é, né? Você tem que estar numa postura mesmo pra... Olha, é possível fazer a meditação deitado. A questão é que você vai primeiro entrar num estado de relaxamento e dependendo de como foi o seu dia, ou como está a sua vida naquele ponto, você pode dormir. É o que eu faço. O que é bom. Eu tento meditar sempre para dormir, eu durmo rápido. Mas isso é bom, porque se você dormiu, é porque o seu corpo está pedindo para isso, né? Ele está precisando disso. Agora, realmente, se você conseguir ficar sentada para não dormir, aí você vai ter mais chance de trabalhar e conseguir meditar. Ou também no final da aula de yoga, né? Sempre tem uma meditação, né? Meditação no final da aula de yoga é muito importante, porque você trabalhou o seu corpo o tempo todo, controlando a sua respiração e os pensamentos, né? Para não ficar vagando. E você conclui a sua prática trabalhando só a mente. Então, você trabalhou o corpo, trabalhou a respiração e você fecha a sua prática fazendo uma meditação, que é trabalhar o seu controle de pensamentos, controle mental. Depois a gente vai falar sobre yoga, que o Edson é professor de yoga. Mas continuando aqui em meditação, existem alguns tipos de meditação, Edson. Já ouvi falar em mindfulness, meditação transcendental. Você pode falar um pouco sobre isso? Existem muitos tipos de meditação por aí, muita coisa no mercado. Tem muita coisa comercial também, Tem muita coisa comercial. Mas eu penso que o objetivo é sempre o mesmo, né? Mas tem um conceito que é importante ser dito. Exercícios de concentração é exercício de concentração. Não é meditação. Não é meditação. Tá. Por quê? Porque as pessoas estão muito ansiosas. Então, qual é a melhor forma de trabalhar a ansiedade? Trabalhando a concentração. Você ensina o seu cérebro a segurar os pensamentos ali. Você foca numa coisa só, é o seu exercício de concentração. Tá. Então, algumas práticas que tem no mercado com o nome de meditação, mas que não tem um objetivo no seu trabalho de concentração para algo divino ou sagrado, é só exercício de concentração. Tá. Então, a meditação seria fazer o exercício de concentração. Então, o que é o exercício de concentração? Eu começar a me desligar dos sentidos externos, mas o que eu vou me concentrar? O que eu vou focar? Algo divino ou sagrado. Uma imagem que vai fazer o meu cérebro elevar sua vibração em algo sagrado e eu atinjo os estados de meditação. Quando a gente pratica a meditação, a gente tem que pensar em algo sagrado. E aí você está me dando uma conotação espiritual da meditação. Explica mais sobre isso. A gente sempre começa com exercício de concentração. Então você quer dominar os seus pensamentos. A sua mente não para, ela está pensando em um monte de coisa. Então a ideia é que você sente numa postura confortável, de preferência num ambiente sem muito barulho, em silêncio, para que você comece, não estou mais me distraindo com som, não estou me distraindo com cheiro, e aí você vai diminuindo os sentidos e os pensamentos para focar numa coisa só. Se o seu objeto de concentração é algo do dia a dia, você está fazendo um exercício de concentração apenas. Se o seu objeto, a sua imagem de concentração é a imagem de um santo, uma mandala, algo que tem um motivo divino, você eleva a vibração do seu cérebro e isso sim passa a ser meditação. Entendi. Então, assim, independente da religião? Independente da religião. Tá. É aquela história, se a gente olha um filme, se a gente assiste um filme de terror, alguma imagem que não é muito confortável, você não tem uma reação automática falando, horrível, você quer fechar os olhos e tal. Eu não gosto. Por quê? Porque quando aquela imagem entra pelos seus olhos, né? Quando você recebe aquilo, o seu cérebro processa aquilo. Absorve, né? E absorve. E a vibração do seu cérebro é uma. Agora, quando você olha um cachorro brincando, um bebê sorrindo, uma flor, o seu corpo reage de uma forma diferente, porque a vibração do seu cérebro aumenta. Tá. Então isso é importante lembrar. A gente, quando fala de concentração ou meditação, a gente está falando de dominar a nossa mente. Então tem tudo a ver com a vibração. Então se você foca
a sua mente numa imagem de alta vibração, ou seja, que tem os motivos divinos, sagrados, você atinge novos níveis de concentração, mais fácil de expandir a consciência. Então, isso sim seria a verdadeira meditação. Se você foca numa planta, é um exercício de concentração apenas. É só a diferença do que você escolhe para você meditar. Depende do referencial da pessoa, né? Se para a pessoa algo divino, sagrado, seja o mar, por exemplo, eu acho que depende da religião, depende da crença. Tem pessoas que têm aquelas crenças mais primitivas, em que tem os deuses do mar e tal. Eu acho que é isso, né, mais ou menos. Por exemplo, um católico vai observar um santo. Sim. Um judeu, assim, vai ver o nome sagrado de Deus. Se para essa pessoa aquilo é o sagrado, É o sagrado. Eu acho que sim, ela né? está em meditação. Vai contemplando. E, por exemplo, um artista plástico vai contemplar a natureza mesmo. Eu acho que para ele é sagrada a natureza. Rodin, para Rodin, a natureza era a religião dele. É por isso que eu pensei em mar. Sim. Que aí a força do mar seria alguma coisa que elevava quem pratica yoga vai pensar num Deus. Porque tudo que a gente consome, seja alimento pela boca, seja a música que a gente escuta pelos ouvidos, os aromas, o cérebro, o nosso corpo reage. Sim. Então tem coisas que reagem de uma forma mais positiva, outras negativas. Então você mentalizar alguma coisa vai dar na mesma. Sim, sim. O seu cérebro vai reagir de alguma forma. Sim. Então se você pensa em algo que não é muito agradável, você pode até trabalhar a concentração ali, mas o resultado não vai ser bom. E se você começa a escolher objetos de concentração que faz o seu cérebro ficar mais feliz, ter uma vibração mais elevada, você começa a ter mais benefícios. Você falou uma coisa boa sobre felicidade. E isso é um dos parâmetros que a gente usa para a felicidade. Você não focalizar, não prestar atenção, não procurar, não ler, não ver nada que te deixe triste. Nada que seja filme, por exemplo, triste, de terror, de ver crimes. Por exemplo, eu não assisto televisão, eu não assisto. Para que eu vou ficar focando a minha mente em tragédias e crimes que só aparece isso em televisão, sendo que 90%, 99% da nossa vida não é aquilo é uma exceção. Então quem só assiste aquilo, para aquela pessoa aquilo é a realidade, não é, né? O crime não é a realidade nossa. E você focando nisso, você diminui sua felicidade, não é? E Sim. você focando em coisas boas, você capta mais energia boa para ser mais feliz, não é? Você está falando algo muito importante que a gente vive diariamente. Sim. No yoga a gente chama isso de sanskaras, que são as impressões mentais. Olha. Então quanto mais você pensa em algo, mais aquilo vai ficar marcado na sua mente. Mais difícil vai ser você trocar esse tipo de pensamento. Sim, sim. Então, por exemplo, uma pessoa que assiste muito filme de terror, Fica ela registrado? fica registrado, Sim. a vibração mental dela vai ficar acostumada naquele nível, naquela frequência, Sim. então é natural que ela perceba à volta dela as coisas que vibram na mesma frequência. Sim, sempre naquela frequência ruim. Porque frequência é assim, a antena recebe e emite a mesma coisa, né? Na mesma frequência, você ajusta o que você quer captar. Isso. A gente define, né, o que a gente vai sentir, o que é a nossa vida, né? Na verdade, eu acho que a nossa vida são opções, e você vibrando na frequência do bem e da felicidade, você está tornando sua vida mais feliz, né? Perfeito. E se você tem esse tipo constante de pensamento, vai facilitar na sua meditação. Que ótimo. Olha, adorei falar sobre meditação. Uma pessoa que está em casa agora, nunca meditou, começou a se interessar pelo assunto. A gente sempre ouve falar, vamos meditar tudo, ela não sabe como é que é. Como é que ela pode tentar começar a entender e a praticar a meditação em casa? Bom, a postura para você meditar é muito importante. Você ter uma postura firme, estável e que não te cause desconforto, senão você vai perder a sua concentração para ficar ajustando o corpo. Sim. Então, uma pessoa que nunca praticou, ela pode sentar com a coluna reta, relaxa as mãos sobre as pernas, sobre as coxas, coluna reta, o queixo paralelo ao solo, fecha os olhos e procura
escolhe um objeto de meditação, escolhe uma imagem para se concentrar. Pode então, por exemplo, ser uma imagem de algum santo, uma divindade, ou então pode ser, por exemplo, a imagem de um lago sem ondas. Perceba a superfície do lago plana, lisa, imóvel, limpa. E a sua mente vai entrando no mesmo estado vibracional do lago, percebendo a serenidade, os pensamentos vão se espaçando, e o objetivo agora é manter apenas a imagem do lago na sua consciência. Se você se pegar pensando em outra coisa, volta imediatamente para a imagem do lago. Então esse pode ser o primeiro exercício, Elote. Nossa, adorei, eu estava no lago. E é legal isso, né? Eu achei muito interessante. A gente tem algumas meditações guiadas no nosso canal. De repente eu vou te convidar para fazer uma para deixar lá. Claro. Né? Me ajudar. Essas meditações são ótimas que eu faço. Gente, eu faço aula de yoga com o Edson e realmente é fantástico, muda a vida. Obrigada, viu? Obrigada por as suas dicas. Eu que agradeço. Você vai colocar uma meditação no canal? Vou colocar sim. Vai colocar? Então tá. Obrigada, viu, Edson? Obrigado, Elote.